Olá, eu sou Juliana Miguel, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vim te trazer aqui algumas coisas que eu apliquei na minha vida e que deram muito certo para eu conseguir prosperar financeiramente, ter minha independência, trabalhar com o que eu gosto, né? Eu trabalhei durante muito tempo no CLT, eu já tenho um vídeo aqui contando, então se você não assistiu, assista também. Mas basicamente algumas coisas que eu apliquei na minha vida, comecei a fazer, que realmente deram uma diferença muito grande. E são coisas básicas que às vezes a gente está fazendo e não percebe o quanto isso altera a nossa energia financeira. E a primeira dessas coisas foi uma que eu percebi num trabalho antigo meu. Nessa época eu era CLT e eu trabalhava num mercado, e essa primeira coisa consiste em você não trazer todo mundo para sua casa e não entrar na casa de todo mundo. Obviamente você não vai entrar na casa de todo mundo, eu tô falando aqui de pessoas até às vezes que você considera como suas amigas, pessoas que são parentes seus. Mas é muito importante você entender que tanto a casa das pessoas quanto a própria pessoa tem uma energia que pode ser completamente diferente da sua. E se você deixa essa pessoa entrar na sua casa, de certa forma isso altera a sua energia. Assim como se você entra na casa dessa pessoa e você sente que a sua energia é um pouco alterada. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de você entrar na casa de alguém e depois quando você voltar pra casa, ou assim, no dia seguinte, você começar a se sentir mal, começar a se sentir desmotivado. Comigo já aconteceu. E já aconteceu inúmeras vezes de eu trazer alguém pra minha casa, não é essa casa aqui, mas trazer alguém pra minha casa e depois surgir um bicho na casa, ou uma energia muito negativa. Então parece uma bobeira, mas é algo que você deveria realmente seguir à risca, porque ir na casa de qualquer pessoa só porque é sua amiga, ou deixar alguma pessoa entrar na sua casa, você não sabe como aquela pessoa se cuida energeticamente, se aquela pessoa está energeticamente suja para entrar na sua casa, sabe? Isso aqui também tá muito associado a estar em ambientes, não só casas de pessoas, mas que você sinta que as pessoas têm uma mente muito escassa. Obviamente, se você conseguir sair desses ambientes, né? Se for o caso de você, por enquanto, precisar, é outra história. Mas eu vou dar um exemplo aqui de quando eu entrei para um terreiro, e nesse terreiro as pessoas, elas tinham uma mente muito escassa, de que tudo era caro, de que a vida era difícil, que era só doença, problema e não sei o que. Gente, não deu um mês, a minha mente começou a decair totalmente. Eu comecei a ficar muito negativa. Uma pessoa que olhava muito pro lado ruim da vida. E eu nunca fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que olhava muito para as coisas positivas, assim, eu sempre fui muito grata. E ali naquela situação eu não tava conseguindo nem ser grata por algumas coisas que eu já tinha orado muito pra ter, sabe? Então, assim, realmente mudou muito minha energia, e você estar lidando ali com aquelas pessoas com muita constância é algo que te atrapalha muito. E, obviamente, isso interfere no seu financeiro. E aqui a gente já traz um outro tópico que está relacionado aqui a pessoas aqui que não tem como comprar coisas que realmente querem. Tipo assim, você quer comprar ali um creme específico que é caro pra você. Você não tem como, você comprou um baratinho ali, mas essa outra coisa consiste em você fazer o melhor com aquilo que você tem. Isso aqui é sobre o básico. Por exemplo, quando você for passar esse creme, ainda que ele não seja exatamente o que você queria, imagina que você está fazendo isso por um autocuidado, para você realmente trazer uma sensação de se priorizar, de se trazer para o topo da sua vida, para o centro da sua vida. E eu vejo muitas pessoas que se revoltam muito, e eu tô falando isso porque eu apliquei isso na minha vida e deu muito certo, e consequentemente eu consegui comprar coisas melhores. Eu pegava aquilo que eu tinha comprado, o mais barato, o sabonete mais barato, o shampoo mais barato, e eu passava pensando assim, nossa, que ótimo que eu posso cuidar do meu cabelo, da minha pele. Às vezes comida, eu não tinha ali dinheiro pra comprar muitas coisas de comida, mas o pouco que eu tinha, eu usava da melhor forma. Então eu enfeitava um prato ali, gente, nem que fosse, sei lá, macarrão com salsicha, entendeu? Só um exemplo que eu pegava e enfeitava bonitinho, fingia que era um prato, nossa, lá de Paris, entendeu? E me ajudou, consequentemente, a conseguir comprar mais coisas. E, tipo assim, você vai vendo isso se refletindo na sua vida. Quando você começa a estar em contato com aquela prosperidade, ainda que você não esteja ali 100% vendo aquilo como real, mas eu tô comendo salsicha. Eu sei, mas você está treinando sua mente para se adaptar a uma nova realidade de prosperidade, entende? Então, é algo que sempre vale a pena. Aqui a gente já tem um outro tópico que tem a ver com esse, que seria basicamente você deixar de comprar só o que é muito barato conforme você for conseguindo. Eu sei que nem todo mundo pode comprar algo ali
de um valor mais alto, mas se for o caso de você ir melhorando sua vida financeira, vai comprando aquilo que você realmente quer, ou pelo menos uma coisa que seja uma qualidade melhor, tá? E que não seja tão cara pra você. Porque quando você pega só o que é baratinho, só, eu vou levar isso aqui porque é o que dá. Ok, às vezes você realmente não pode, mas conforme você for melhorando sua vida financeira, ou, por exemplo, uma vez ou outra, faz isso. Compra uma coisa um pouco melhor. Eu vou levar um sabonete um pouco melhor, de uma qualidade melhor. Vou levar um shampoo de uma qualidade melhor. Vou levar tal coisa de uma qualidade melhor. Por quê? Porque eu mereço. E quando você se dá o mínimo, você tá treinando a sua mente pra entender que você merece o mínimo, sabe? Então são coisas que você pode ir adaptando com o tempo. Por exemplo, eu sempre tomei sorvete, tipo aquelas casquinhas mesmo. Eu gosto muito de sorvete. E teve uma época que eu não tinha realmente dinheiro pra comprar sorvete aquilo, né? Tipo assim, que você vai escolhendo e aí geralmente dá um valor muito acima do que a casquinha, tipo, muito acima. E depois, com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir uma vez ou outra nesse outro, que era aquilo, e eu pegava pouco, pra não dar um valor tão alto, mas eu estava treinando minha mente pra dizer que eu podia estar ali, que eu podia pagar aquele local, entendeu? Então você pode ir num local, assim, que você nunca foi, pra você não acostumar sua mente a pensar que você só merece o mínimo. Aqui entra um outro tópico também que eu usei muito na minha vida e uso até hoje, que é o quê? Abençoar outras pessoas, financeiramente, tá? Não tô falando pra você sair doando dinheiro, não é isso. Mas assim, eu acredito muito que o dinheiro, ele é uma energia de troca. Então não adianta você se apegar ao dinheiro, se agarrar a ele e ficar, não, esse dinheiro é meu, que vai fazer falta, que não sei o quê. Isso faz com que o dinheiro não se multiplique na sua vida. Por quê? Porque o apego nada mais é do que uma falta. Então se você está na falta, você não tem dinheiro, certo? Ou seja, aquele dinheiro, você precisa dele. Realmente é algo assim que você se agarra e não só existe. Só que se você parar pra pensar, o dinheiro sempre foi abundante na sua vida, ele sempre foi infinito. Se você parar pra analisar, às vezes, com certeza com você já aconteceu esse tipo de coisa, que comigo acontecia às vezes o seguinte, eu pensava assim, eu tenho ali, vamos supor, sobrou R$200 esse mês, nossa, mas eu não posso gastar porque vai fazer falta, aí quebrava um troço na minha casa. Um exemplo, tá? Eu tinha que gastar os R$200. E nisso, passava um tempinho, eu conseguia de novo e conseguia às vezes até mais. Então o dinheiro, ele nunca foi limitado. Porque se fosse assim, os seus R$200 que você gastou e achou que nunca mais ia recuperar, voltaram pra você. E o dinheiro, ele é uma troca. À medida que você doa dinheiro, você também recebe. Então eu sempre gostei de repetir coisas pra mim, do tipo, todo o dinheiro que eu gasto volta triplicado pra mim. E, gente, é um fato. Quando eu pegava pra ajudar alguém, seja, tipo, alguém que tá vendendo alguma coisa na rua, ou ajudar uma pessoa que tava passando uma dificuldade ali, né, quando eu comecei a realmente melhorar a minha condição financeira, porque, pra mim, o desapego ao dinheiro é algo que sempre funcionou muito pra multiplicá-lo. O apego, ele é justamente a falta. E eu parei de ver o dinheiro como um problema e como uma solução. O dinheiro, ele não é problema. Muita gente fala, porque o problema é o dinheiro. Porque eu não sei o que, não sei o que lá, porque eu não tenho dinheiro, por isso que eu não consigo. O dinheiro não é problema e ele também não é solução. Ele não é o salvador da sua pátria. Não é como se, o dinheiro resolve todos os meus problemas. Se fosse assim, muita gente que tá milionária não tinha problemas. Então o dinheiro não é problema e também não é solução. O dinheiro é uma energia e você tem que saber lidar com isso. Algo que eu comecei a ver muito, que me ajudou, sinceramente, a multiplicar muito meu dinheiro, foi o desapego ao dinheiro. E isso independe de eu estar numa situação ruim ou uma situação boa. Eu tô falando isso e eu sei que não é fácil, gente. Eu não tô falando que, é desapego do dinheiro. Eu sei que quando você tá cheio de dívida é difícil. Porque eu já passei situações assim de ter dívida, eu já passei situações de, às vezes, não ter nem dinheiro para aluguel, né? Isso há uns anos atrás, teve um mês específico que eu não tinha dinheiro para aluguel. E aí, o que eu fazia? Ainda que eu estivesse pensando em como que eu ia resolver aquilo, que eu tivesse assim, caraca, agora ferrou. Eu tentava dar uma desapegada. O que seria isso? Tentar desacelerar o seu pensamento e saber que a solução vai chegar. Se você perceber na sua vida, as coisas, geralmente, que, não sei com vocês, mas comigo, as coisas que eu ficava mais ansiosa, que eu ficava mais assim, nossa, eu preciso dessa coisa, eu preciso desse dinheiro, eu preciso de tal coisa, eram as coisas que mais davam errado. Por quê? Porque eu estava totalmente na falta, na energia de falta. Então o que eu começava a fazer? Cara, eu sei que eu tô estressada, eu tô revoltada, mas eu vou tentar me tranquilizar, por quê? Porque a energia da tranquilidade, da paz interior
é a energia de quem sabe que já conseguiu. Eu juro pra vocês, isso aqui parece uma doideira, mas quando eu pensava assim, cara, eu tenho dinheiro, não importa. Não importa se eu tô vendo, se eu não tô vendo, se eu tenho trabalho, se eu não tenho trabalho. Eu consegui o dinheiro. Nessa época eu estava desempregada e uma pessoa me emprestou. E depois ali, tipo, passou uns dias, eu consegui um trabalho, consegui repor o dinheiro dessa pessoa. Então, é um fato que o seu estado mental cria tudo. Não adianta. Atualmente, eu dou mentorias por conta de um outro canal que eu tenho, que eu falo de manifestação. E muita gente chega pra mim e fala assim, Juliana, eu tô desesperada, porque eu tenho uma conta, eu tenho não sei o que, eu tenho que fazer. E eu sempre tento ali trazer esse conceito pras pessoas. E eu juro pra vocês que todo mundo que segue isso do desapego, de tentar desacelerar propriamente, de tentar pensar assim, cara, ok, eu posso estar estressado, eu posso estar ansioso, mas eu sei que eu tenho. Veja bem, não é não sentir essas coisas, é claro que você vai sentir, você tem contas pra pagar, você tem coisas pra pagar, mas é você saber no fundo que o dinheiro vai chegar. Da mesma forma que ele sempre chegou. Da mesma forma que você, às vezes, teve uma ajuda ali no momento que você não sabia que ia ter, que surgiu um trabalho extra pra você, que surgiu um emprego quando você não estava esperando. Comigo também já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, eu ficar um dia inteiro sem fazer nenhum valor, né? E aí no outro dia eu fazia um valor que compensava 2, 3 dias, sabe? Então é algo muito automático, gente. É você confiar no processo das coisas, entende? Você ter a tranquilidade de saber que aquilo vai chegar pra você. E que não estar vendo aquilo ainda não é um sinal de que tá dando tudo errado. A gente tem essa péssima mania, né, o ser humano, de olhar para o que tá sendo visto aqui. Ai, meu Deus, eu vi, isso acabou. Você tem que entender que o invisível, ele tem um poder incondicional. Ele tem um poder surreal, que muita gente não usa a seu favor. E prefere ficar só preso ao que tá aqui, nessa bolha. Não, porque eu não tô vendo o dinheiro ainda. Eu dei uma mentoria uma vez pra uma pessoa que tava cheia de dívida. E essa pessoa falou pra mim, cara, eu tô desesperada, não sei o que. Eu dei exatamente essa dica, falei exatamente isso. Aprofundei mais, obviamente, porque era uma mentoria particular. E essa pessoa falou pra mim, Juliana, eu fiz o que você falou, em menos de um mês eu consegui fazer 4 entrevistas de emprego e consegui dar uma entrada na dívida pra conseguir parcelar o restante. Em menos de um mês. Se você tá desesperado por aquilo, você tá agindo como quem não tem. Se eu ficar assim, eu tô desesperada, eu preciso desse microfone, entendeu? Tipo, ok, eu não tenho ele, então eu preciso dele. Se eu agir como a pessoa que tem, não, eu sei que o microfone vai vir. Não importa como, ele vai vir. Eu tô tranquila porque eu confio no processo, eu confio nas coisas. Uma hora ou outra, ele chega pra mim, ou alguém vai me doar ele, ou eu vou conseguir comprar ele, ou eu vou conseguir um cartão pra comprar, entendeu? Confie mais no fluxo da vida. Eu sei que não é fácil, eu não tô falando que é uma coisa super simples. Ignora todas as suas dívidas. Não é isso. É você, apesar de sofrer, de sentir coisas ruins, saber que a solução virá. Uma coisa que eu uso muito também, que você pode fazer isso por escrita ou por fala, tá? Eu gosto muito de repetir pra mim mesma que todo o dinheiro que eu gasto volta multiplicado. Antes eu pegava, escrevia em folhas, colava assim na parede. O dinheiro se multiplica com facilidade, eu sou muito abençoada, eu tenho dinheiro infinito, e eu colava para eu sempre estar em contato com aquele tipo de frase, com aquele tipo de afirmação. Então, a sua palavra tem muito poder, então assim, use ela a seu favor. Outra coisa também, gente, que eu, hoje em dia, no meu vocabulário, no meu dia a dia, quem me conhece sabe, não existe a palavra caro, não existe barato e caro. Pra mim, é tudo uma questão de valor. Eu não vejo, tal coisa tá caro. Se a pessoa acha que vale aquele valor, problema dela. Quem sou eu pra pôr valor nas coisas dos outros, né? Então, tipo assim, eu acho que esse negócio de, tá muito caro, hoje em dia tá tudo caro. Porque, gente, isso não dá. Isso é uma das coisas que, quando eu parei de fazer, minha vida começou a caminhar muito. Porque eu era um tipo de pessoa que entrava no mercado e falava horrores de preço. Se eu não quero levar aquilo, ok, tal lugar tá um preço mais baixo, eu não vou falar que é porque tá caro. Eu falo assim, não, eu vou escolher aquele outro, entendeu? Para de agir como uma pessoa que, é caro, é barato. Isso é algo que te mantém muito numa mentalidade assim. Porque você diz pra sua mente inconscientemente que você não pode levar porque é muito acima do que o que você ganha. E aí foram coisas que eu comecei a reparar, por exemplo. Teve uma vez que eu fui comprar, né, um pacote de café, né, de 500 gramas. E aí eu fui levar no mercado e a moça do caixa falou assim pra mim, você vai levar? Nossa, no outro lugar tá R$2 mais barato, compra lá. A menina do caixa falou pra mim, né? Só, tipo, e levei assim mesmo. E
cara, você para pra pensar, tipo, ok, R$ 2 mais barato. Se você, tecnicamente, você precisa pagar R$ 2 a menos, ok, vai lá. Mas não vai, tipo, ai, nossa, eu vou levar porque o outro tá mais barato. E aí você vai andar, sei lá, 20 minutos por causa de R$ 2 ou por causa de 30 centavos e não tem problema, sabe? O problema é a mentalidade com a qual você faz isso. Ah, eu vou porque esse aqui tá muito caro. E aí você vai ver, às vezes, tipo, R$ 2, R$ 1, sabe? Cara, você tá indicando pra sua mente que tá caro porque é R$ 1 a mais. Ainda que você não esteja vendo prosperidade, começa a pensar de uma forma mais próspera, porque o externo reflete o seu mental, não tem jeito. E isso, se você reparar pessoas ao seu redor, você vai ver que isso é um fato. Eu tinha uma colega, num trabalho meu, que ela vivia reclamando de dinheiro, falando que tudo era difícil, e não sei o que, ai, porque tá muito difícil, eu não consigo comprar nada. E aí teve um dia em específico que foi muito claro que ela tava, digamos assim, manifestando coisas ruins pro financeiro dela, né? Porque ela colocou um crédito no celular dela. Ela fez uma recarga de, se eu não me engano, uns 50, R$ 60. E a recarga sumiu. O dinheiro evaporou. E ela ficou muito estressada naquele dia. E na hora, assim, eu olhei e falei, cara, ela só se amaldiçoa. Ela só amaldiçoa o financeiro dela. É tudo caro, é tudo difícil, é tudo tá complicado, não consegue comprar nada. Então, se você for esse tipo de pessoa que fala de tudo, gente, eu era assim. Eu tô falando pra vocês porque eu era. Eu mudei muito isso, porque foi uma coisa que me prejudicava muito. Mas se você for esse tipo de pessoa, para. Começa a treinar a sua mente para viver numa prosperidade mental primeiro, para você se acostumar com isso. Para você se acostumar que não é porque é R$ 1 mais barato que você tem que andar meia hora. Você vai andar porque você quer, entendeu? Você fala assim, eu tô a fim de caminhar mesmo, então eu vou lá comprar isso. E muita gente desiste de permanecer nisso porque não vê resultado inicial. Aí a pessoa, mas eu tô fazendo isso, não adianta nada, isso aí é baboseira. Meu amor, tenta fazer isso durante um tempo pra você ver se você não vai mudar a sua vida financeira, tá? Junta tudo isso aqui que eu tô falando pra você, se você quiser, né, óbvio. Foram coisas que mudaram a minha vida. E assim, é isso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva também. E até a próxima.